Viva os planos de Deus. Em Gênesis, capítulo 7, versículo 1, está dito: Então o Senhor disse a Noé: Entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Bom, a obediência de Noé é impactante. Enquanto Noé construía a arca, os seus concidadãos aproveitavam para ridicularizá-lo e desdenhar dele ou desencorajá-lo de seguir a sua missão. Mas todos nós sabemos até onde a perseverança e a obediência de Noé levaram a sua família. Bom, desde já nesse devocional eu queria frisar essa frase aqui que é muito importante, que enquanto Noé construía a arca, os seus concidadãos aproveitavam para ridicularizá-lo e desdenhar dele. Muitas das vezes, quando você está caminhando com Jesus, toda vez que você decide de ser santo, toda vez que você decide de ouvir e obedecer a voz de Deus, sempre as pessoas vão lutar contra. Eles vão dizer que é fanatismo, eles vão dizer que você está exagerando. Quando você fala que você precisa de orar, buscar a Deus de madrugada, que você precisa de ler a Bíblia, as pessoas vão dizer que você está sendo religioso demais. Quando você precisa ser justo em situações que vão levar você até mesmo a algum tipo de falência, não sei se assim a gente pode dizer, mas você vai perder algo por ser justo. Eu estava contando até agora, pouco tempo atrás, uma experiência que eu tive, que um rapaz estava me provocando para uma situação desagradável, de briga, vamos dizer assim. E por eu resistir, e cada vez que eu resistia, o ambiente, tudo dizia, né, mas você é grande, você é forte, você tem que mostrar sua superioridade, você tem que mostrar o quanto você é poderoso, o quanto você realmente, você tem que fazer valer aquilo que a gente vê em você. Nós vemos em você uma pessoa grande, forte, você tem que mostrar. Um homem do tamanho desse camarada aí não pode falar como falou com você. Então, geralmente quando você vai servir a Deus, que nos planos de Deus, ou o que Jesus ensinou para mim e para você é que nós temos que virar outra face. Se alguém ficar nervoso com a gente tem que promover a paz. É isso que Jesus ensinou. Eu sei que nem sempre é fácil viver essas coisas, mas é isso que Jesus ensinou. Só que o que acontece é o seguinte: as pessoas vão sempre procurar desencorajar a gente, vão sempre procurar fazer com que a nossa vida abandone os planos de Deus e abrace o curso do mundo. Porque no curso do mundo, todas essas coisas são normais. E a Bíblia vai dizer aqui que Noé, ele perseverou, ele em obedecer a Deus, e ele e a sua família foram salvos. E isso é muito importante. Nesse devocional de hoje, eu queria apenas começar dizendo para você que vale a pena você servir a Jesus, vale a pena você continuar sendo fiel a Deus quando as pessoas estão debochando de você, quando as pessoas estão dizendo que você é muito mais do que um homem ou uma mulher que vai na igreja. Você tem que ser uma pessoa, atraente, vamos dizer assim, né? Digamos. Você não pode não usufruir do seu corpo, não pode não demonstrar a sua sexualidade, o seu poder. Muitas pessoas falam isso com as mulheres, enquanto na verdade simplesmente estão, entre aspas, debochando ou levando a pessoa a desagradar a Deus, levando a pessoa a viver uma vida de desobediência contra os princípios de Deus e contra a presença do Espírito Santo na própria vida. Então, é muito importante a gente obedecer a Deus, apesar das situações desagradáveis, apesar do deboche das pessoas, apesar do desprezo das pessoas. Hoje, eu creio que Deus pode estar falando com alguém aqui que tem desejo de servir a Deus, mas ainda não conseguiu se abandonar na fé, ou se deixar levar pela presença de Deus, ou se firmar nos princípios de Deus, porque tem medo, ou
se abate com o deboche das pessoas. Mas eu digo para você que vale a pena servir a Deus. Enquanto esses homens debochavam de Noé, ridicularizavam Noé, Noé estava obedecendo a Deus. E o fim de Noé foi infinitamente melhor do que a de todos esses homens que debochavam. Vale a pena. E o texto continua, o livro continua. Noé foi um homem que priorizou os planos e os projetos de Deus. Ele foi sensível em ouvir a Deus. Quando você tem sensibilidade de ouvir Deus, as coisas se tornam mais fáceis. O grande problema é que muitas vezes somos como o filho pródigo, que decide viver a vida irresponsavelmente. Muitas vezes decidimos fazer a nossa escolha e viver longe da presença do Pai. É preciso entender que você não existe por acaso, mas porque Deus o ama e tem um propósito para a sua vida. Para que os planos dele se tornem realidade, cabe a você obedecer ao chamado. Mais uma vez, o escritor nos conduz a uma vida de obediência. Obedecer a Deus é importante, gente. Hoje nós estamos vivendo num mundo totalmente baseado em entretenimento. E os entretenimentos, toda vez, eles tiram o nosso foco de Deus, o nosso foco da obediência a Deus, e Ele vai tirando assim bem devagar. Hoje, que Deus possa trazer você de novo para esse foco de obediência, de fé e de ter uma vida vitoriosa. E aí tem uma experiência que o escritor diz aqui, ó: assim como eu, você pode ter ouvido dos seus pais que você nasceu por um acidente, um tiro. Tenha certeza de que em Deus você é escolhido, amado, filho, vitorioso e herdeiro. Então, se em algum momento da sua vida lhe faltou esperança, creia como Noé, no que Deus faz o impossível acontecer. Qual verdade parece impossível de se tornar realidade na sua vida? Essa é uma pergunta que talvez você que está me ouvindo, tá tudo ok, eu não tenho nada de impossível para resolver. Então, mas talvez alguém do seu lado, talvez um vizinho, talvez um amigo, tá passando por esse dilema. Tipo, que existem coisas que a pessoa não consegue resolver, não tem como opção de resolver. Eu queria que você, nesse momento, fosse sensível e não precisa nem te mandar esse vídeo, não. Você apenas fale para essa pessoa que ela tem uma possibilidade de viver coisas grandes, milagres em Deus, porque Deus, ele faz o impossível. Deus faz o impossível acontecer, assim como foi com Noé. E o primeiro passo é reconhecer a grandeza de Deus e admitir que nada somos sem Ele. Nós precisamos de admitir isso, irmãos. Você que está me ouvindo, você precisa de reconhecer a grandeza, o poder de Deus. Nós não podemos limitar o poder de Deus. E às vezes a gente limita o poder de Deus com muitas coisas, mas hoje é o dia em que Deus estabeleceu para mim e para você, para não limitar o poder dele. E admitir que nós somos nada sem Ele. Sem Ele a gente não respira, sem Ele a gente não vive. Uma coisa, porém, é certa: assim como Deus trouxe chuva sobre a terra, Ele também fez o sol raiar novamente após a tempestade. A esperança ressurge a cada passo de fé que você dá e quando você caminha em obediência e perseverança rumo a um novo dia. Creia. Bom, o devocional de hoje, ele está falando sobre viver os planos de Deus, está falando sobre crer, está falando sobre acreditar, está falando sobre você ser obediente, mas está falando também que a esperança pode raiar de novo. Não sei o que aconteceu na sua vida, talvez um dilúvio aconteceu, tudo desmoronou e você falou assim: poxa, eu não consegui obedecer a Deus a tempo. Mas eu quero dizer para você que ainda há tempo. O texto vai citar também a história do filho pródigo, que era um homem, que foi um rapaz que abandonou tudo, se deu mal, a vida dele deu tudo errado, mas ele voltou para a casa do pai, ele voltou para a presença do pai e ele teve uma segunda chance. E talvez a segunda mensagem que esse devocional de hoje tem para mim e para você é essa, da segunda chance. A primeira é obedecer, é viver os planos de Deus, mas se por algum acaso aconteceu algum acidente nesse percurso, tem uma segunda chance para você, porque assim como o filho pródigo teve uma segunda chance, tem uma segunda chance para você. Assim como o sol voltou
a nascer novamente depois do dilúvio, tem uma segunda chance para você. O sol pode raiar de novo na sua vida. E o que eu tenho que fazer, Nemo? Volte para o caminho. Volte para o caminho da obediência. Volte para o caminho dos planos de Deus. Porque assim você vai conseguir realmente ser restaurado por completo. Assim como o filho pródigo teve que voltar, fazer o percurso de volta para a casa do pai, eu convido você a fazer esse percurso também de volta para a casa do pai. Não sei de onde você é, de onde você está me ouvindo, mas eu sei de uma coisa: Deus não tem limites e o seu poder é ilimitado. Hoje, que Deus possa conduzir você de volta a Ele. Que Deus possa conduzir você à obediência, que Deus possa conduzir você aos planos de Deus. Não se importe com a zombaria de pessoas, não se importe com o demérito de alguns, apenas pense que se Deus está contente com a sua vida, você deve estar bem. Então, Deus abençoe o seu dia com essa mensagem e que você tenha paz, que você tenha alegria e que você consiga obedecer os planos do Senhor na sua vida. Tenha um dia abençoado.